Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa 11ª aula desta teoria que eu dei o nome de Oitiavene, que tenta explicar um pouco do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Hoje vamos falar sobre as 6 primeiras cabeças da besta que se encontra neste capítulo, que, como já sabes, em aulas anteriores, eu associei à besta do Apocalipse. Para mim, a besta do Apocalipse e a besta do capítulo 17 são exatamente a mesma besta, em fases diferentes de atuação na história mundial, podemos assim dizer. E hoje vamos ver exatamente quem são estas 6 primeiras cabeças da besta do Apocalipse. Se bem se te recordas, em aulas anteriores, nós já falamos sobre as 7 cabeças da besta do Apocalipse, que por interpretação dada pelo anjo a João, estas 7 cabeças representavam exatamente 7 montes, a que eu associei exatamente às 7 colinas da cidade de Roma, mas que ele disse que também tinha uma dupla interpretação, que representavam exatamente 7 reis. 5 já tinham caído, isto é, no tempo de João 5 já faziam parte do passado, um estava no poder, um era, e outro ainda viria, e esse viria por pouco tempo. Ok? Portanto, esse sétimo nós vamos deixar para a próxima aula. Hoje vamos falar só sobre os 6 primeiros. Ok? Como tu podes ver nesta imagem, nós temos aqui estas construções magníficas, construções que passados milénios ainda continuam de pé, que eu costumo dizer que se este mundo tiver mais milénios, elas vão continuar de pé, ok? Portanto, são mesmo construções magníficas, que são nada mais nada menos do que túmulos dos reis do Egito, que nós conhecemos como faraós. E como tu vês, se nós estamos a falar sobre o Egito, se calhar este mesmo Egito está relacionado com uma das cabeças, podemos assim dizer, da besta do Apocalipse. E a verdade é que assim é. Mas, como tu sabes, eu não gosto de falar nada vindo de mim, mas sim trazer tudo com as Sagradas Escrituras, como explicação. E, portanto, a mim não me interessa nada dizer aquilo que eu penso ou que eu acho, não é? Mas sim aquilo que a Bíblia diz. Para mim é o que é o mais importante. E, obviamente, que ao dizer que a interpretação das cabeças do Apocalipse estaria, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 23, obviamente que isto é uma interpretação, porque no capítulo 23 de Ezequiel não diz que o que lá está escrito está associado ao Apocalipse, nem o Apocalipse diz que o que está lá escrito está associado ao Ezequiel, não é? Porque o Apocalipse é posterior. Mas, obviamente que isto é uma interpretação, não é? Mas que faz todo sentido fazer esta mesma associação. Okay? E é isso que eu vou trazer até ti hoje. Como tu podes ver, o título é exatamente as primeiras 6 cabeças da besta do Apocalipse, e eu penso que as primeiras 3 cabeças do Apocalipse, da besta do Apocalipse, estão exatamente neste capítulo 23 de Ezequiel. E neste capítulo 23 de Ezequiel, que eu convido tu a estudares, fala sobre 2 mulheres, filhas da mesma mãe, e que estas mulheres se prostituíram no Egito, ok? Portanto, obviamente que se elas são filhas da mesma mãe, elas são irmãs, não é? Portanto, aqui nós já conseguimos descobrir que elas são irmãs. E elas fizeram isto na sua mocidade, isto é, quando eram jovens, okay? No início da sua vida, elas se prostituíram no Egito. Diz que a Olá era a mais velha e a Olibá era a sua irmã. A Olá significa a sua própria tenda, portanto sabes que os nomes hebraicos têm todos eles significado, e significado que interpreta exatamente essa mesma realidade. E a Olibá, que a tenda está nela, ou a mulher da tenda. Apesar de elas se terem prostituído no Egito, o Eterno continuou a amá-las. E elas tiveram filhos e filhas. Portanto, a história é esta.
Mesmo pertencendo a Deus, portanto, mesmo sendo, como costumo dizer, mulheres de Deus, Aolá enamorou-se dos assírios, mais uma vez prostituição, e fez desses mesmos assírios seus amantes. E eram seus vizinhos. Portanto, já começas aqui a perceber que Aolá era vizinha da Assíria, mulher de Deus. Mulher de Deus. Esta mulher prostituiu-se com os assírios, contaminando-se com os seus ídolos. Lá está, idolatria, que Deus abomina, como já falámos muitas vezes. Com esta atitude, ela não deixou as prostituições que tinha trazido do Egito. Portanto, se ela não deixou as prostituições que tinha trazido do Egito, quer dizer que a idolatria também era um ponto que Deus não gostava nada quando ela esteve no Egito. Okay? Portanto, ela veio do Egito para vizinhos dos assírios e prostituiu-se exatamente com esses mesmos assírios. A história não acabou bem. Não é? Deus chateou-se, como eu costumo dizer, e entregou nas mãos do seu amante, dos assírios. Eles levaram os seus filhos e as suas filhas e mataram-na à espada. Vendo isto, a sua irmã, Olibá, não aprendeu com o exemplo da Aolá, e as devassidões que ela praticou ainda foram maiores do que a sua irmã com os assírios. Quer dizer que ela, portanto, viu que o exemplo da Aolá não tinha sido bom, mas não aprendeu com a lição. E então o que é que ela fez? Em vez de se voltar para Deus, ainda fez pior. Fez pior. E na Assíria teve conhecimento de outro povo com quem se enamorou. Portanto, ela não ficou satisfeita com os assírios, ainda se enamorou de outro povo. E este povo tinha uma característica, é que era exatamente o povo de onde ela tinha nascido, na Caldeia. Eram caldeus. Ela resolveu mandar mensageiros aos filhos de Babilónia. Olha, temos aqui exatamente quem eram estes caldeus, exatamente os babilónios. Eles vieram e a contaminaram com as suas impudicícias. Depois apartou-se deles. Não é? Depois de ver que a coisa não tinha corrido nada bem, porque, e se tu fores ver a história vais ver o que é que aconteceu, é só ler a Bíblia. Ela vai voltar para Deus e Deus mais uma vez vai acolhê-la. Só que depois, quando se descobriu as suas devassidões e vergonha, e ela voltou novamente para a Babilónia, não é? Ou neste caso voltou-se novamente para a idolatria, e o Eterno disse chega, ok? Foi mesmo assim, chega. E diz que ela, não satisfeita, ainda multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, quando se prostituíra na terra do Egito. Portanto, ela ainda fez pior do que o que tinha feito até então. E neste momento eu continuo no meu texto, portanto eu continuei com as palavras do Deus Eterno que foram dirigidas a Olibá. Estas palavras estão exatamente no capítulo 23 de Ezequiel, que tu poderás ler. Eu não vou ler aqui este texto, mas tu podes ver exatamente aquilo que a Olibá fez, ok? E depois quais foram as consequências dessas mesmas prostituições. Portanto, esta mesma Babilónia destruiu esta mesma Aolá. E o curioso disto tudo, e obviamente que isto é uma profecia, é que o profeta Ezequiel, e isto são palavras do Eterno, vai advertir esta Olibá que, se não deixasse as prostituições da sua irmã, ainda lhe aconteceria coisa pior. E o que é certo é que ela não vai deixar. E se tu olhas aqui para o texto aqui, e eu convido depois a ler e a estudar o capítulo 23, vais ver aqui algo muito parecido com a prostituta do Apocalipse 17. Vai aparecer aqui um cálice, que ela vai ter que beber esse mesmo cálice, e esse cálice traria também assolação e espanto, neste caso desolação, e foi exatamente o que aconteceu com a Olibá, com os assírios. Neste texto também consegues ver aqui Samaria. Portanto, a irmã da Olibá era Samaria. Ora, então ao lá nós já sabemos quem é exatamente Samaria. Quem era Samaria? Samaria era exatamente a capital
do reino de Israel do norte, que era o reino do norte. Portanto, Israel dividiu-se em dois reinos. A norte tínhamos 10 tribos de Israel, não é? E depois a sul tínhamos 2 tribos de Israel, que era Judá e Benjamim. As outras estavam a norte. Portanto, a norte nós tínhamos o reino de Israel, o reino do norte, capital Samaria, que é a Olá. Ora, sabendo isto, nós já sabemos quem é a Olibá. A Olibá é exatamente Jerusalém, que nesta altura era exatamente aquela que tinha o templo, que era o templo de Salomão, que a Babilónia vai destruir completamente. Vai destruir não só o templo de Salomão, como também a cidade de Jerusalém, que é exatamente a Olibá. Porquê? Porque ela não deixou as prostituições da sua irmã. E se tu vires aqui, vais encontrar aqui um texto muito parecido, não é? Com o Apocalipse 17. E como tu podes ver, mais uma vez, estas irmãs são mulheres que representam nada mais, nada menos do que cidades. Portanto, o que é uma mulher em profecia? Cidade. Ok? Tão simples como isto. Para mim não tem qualquer tipo de dúvida. Mulheres em profecia são cidades. Cidades. A Olá era uma mulher e é Samaria. A Olibá era uma mulher e é Jerusalém. Ok? E a prostituta do Apocalipse 17 é exatamente a cidade de Roma. Tão simples como isto. Tão simples como isto. Que é exatamente a mãe das prostituições. Que para mim é o topo máximo da prostituição. Que é exatamente a cidade de Roma, a grande Babilónia. E agora eu convido-te a ti, como trabalho de casa, a estudares exatamente as prostituições e abominações de Jerusalém e Samaria, e especialmente Jerusalém, porque agora no final vem falar exatamente sobre Jerusalém e tem ali prostituições que nunca mais acaba e abominações também. E isto é muito grande. E eu desafio-te tu a encontrá-las. Ok? Portanto, isto aqui precisava de um estudo mais aprofundado, não é? O meu objetivo é exatamente estudar as profecias no seu geral, porque como eu já te disse, a Bíblia é um poço sem fundo. Por mais que nós tentemos descobrir, há sempre coisas novas para ver, para descobrir. Portanto, nem o meu objetivo é descobrir tudo, mas pelo menos deixar um legado, não é? Para que depois outros no futuro possam aprofundar estes mesmos estudos. E agora faço-te a pergunta: quem são estas mulheres? Eu já dei a resposta. E repara que no início do capítulo, que eu não disse, obviamente, no início do capítulo 23 de Ezequiel, encontra-se exatamente quem são estas mulheres. A Olá é Samaria e a Olibá é Jerusalém. Como sabemos, esta profecia contra a Olibá cumpriu-se plenamente. Por isso é que Ezequiel é considerado um profeta de Deus. Porque profetas existem muitos, não é? E o objetivo é exatamente, se a profecia do profeta se cumpre, é porque ela é de Deus. Se não se cumpre, não é. Tão simples como isto. Porque só Deus conhece o futuro. Babilónia conquistou o território de Judá, destruiu Jerusalém e consequentemente o Templo de Salomão. Já falámos sobre o assunto. E muito havia a dizer sobre a Olá e a Olibá e os respectivos nomes. Mas penso que por agora é tudo. Portanto, até sobre os nomes destas duas mulheres havia muita coisa a dizer. Mas não é esse o objetivo. Okay? Conclusão. Uma cabeça da besta do Apocalipse, por este texto, é o Egito. Portanto, para mim, sem dúvida nenhuma, uma das cabeças é o Egito. A seguinte, porque isto já está por ordem, a seguinte é a Síria. E uma terceira é exatamente Babilónia. Portanto, estas são as três cabeças, que não sei se são as três primeiras, já disse que são as três primeiras, mas por este texto não conseguimos saber se são as três primeiras ou não. Mas, por ordem, são exatamente estas cabeças. Okay? Para encontrar as restantes cabeças, temos de ir até ao capítulo 2 do livro de Daniel. Okay? É aí onde nós temos que ir. Neste capítulo está relatado o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilónia. Portanto, como nós só temos aqui 3 cabeças e precisamos de mais, aquilo que eu te digo é que as restantes cabeças estão exatamente no capítulo 2 do livro de Daniel. E eu vou-te explicar porquê.
E neste capítulo está relatado o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilónia. É muito importante este facto, rei da Babilónia, porque já estamos no Império Babilónico. E a interpretação dada pelo rei, pelo profeta Daniel. Obviamente que foi Daniel que interpretou o sonho do rei de Nabucodonosor. Uma história magnífica, que eu convido a estudar, esta história magnífica, onde vemos a mão de Deus 100% a agir, 100%. E o segredo foi revelado a Daniel numa visão durante a noite. Então eu vou-te resumir aqui muito resumido o sonho de Daniel, porque o próprio sonho já é bastante pequeno, mas eu ainda o tornei mais pequeno. Diz assim: Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. O rei tinha sonhado com uma grande estátua de vista terrível. Portanto, o que é que o rei viu? Viu exatamente uma grande estátua de vista terrível. E temos as particularidades desta estátua. A cabeça era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e, por último, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Portanto, esta era a estátua. Mas o sonho da estátua não terminou só com a vista da estátua. Okay? Depois desta descrição aparece uma pedra que feriu e esmiuçou a estátua. Okay? Portanto, depois no sonho, há uma pedra que aparece no sonho e que vai esmiuçar a estátua. Ora, se eu te digo que aqui vamos encontrar as cabeças da besta do Apocalipse, esta pedra, ao destruir a estátua, não é? Nós podemos ver que esta pedra não pertence à besta do Apocalipse. Não faz parte da besta do Apocalipse. E, portanto, como ela não pertence, como o objetivo é estudar as 6 primeiras cabeças do Apocalipse, vamos deixar esta pedra para uma próxima teoria. Depois da descrição do sonho de Daniel, não é? Daniel vai descrever o sonho a Nabucodonosor, Daniel dá a interpretação do mesmo. E então ele vai dizer que, que a cabeça de ouro desta mesma estátua era exatamente o rei Nabucodonosor. Ele diz: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Isto é, a Babilónia. Depois da Babilónia levantar-se-ia outro reino inferior à Babilónia, como é óbvio. E depois um terceiro reino de metal, o qual teria o domínio sobre toda a terra. Portanto, este terceiro reino seria um reino de domínio universal. Ok? E depois temos um quarto, seria forte como o ferro. E aqui aparece exatamente as pernas, não é? Como as pernas eram de ferro, este reino também seria forte como o ferro. Os pés seriam um reino dividido em parte de ferro, não é? Que é exatamente a parte forte, e depois uma parte frágil, representada exatamente pelo barro. E eles tentariam se unir. Neste último reino, não é, da estátua, eles tentariam se unir com semente humana, mas como o ferro não se liga com o barro do lodo, assim eles também não se uniriam. Portanto, seria um reino dividido. No restante da interpretação aparece a pedra, mas como já foi referido, vamos deixar para a quinta teoria. Okay? Nem sequer na próxima vamos falar sobre isso. Vamos falar numa quinta teoria. Então, nestas duas profecias é mencionado Babilónia, o Império Babilónico, e, portanto, este Império Babilónico vai ser exatamente a pedra que vai unir exatamente tanto a profecia de Ezequiel como a profecia de Daniel. Porquê? Porque Babilónia aparece como o último império de Ezequiel e aparece como o primeiro império de Daniel. Portanto, ele vai unir as duas. E se assim é, não é? Se na primeira Babilónia aparece em último e na estátua em primeiro, sendo assim nós já temos os 7 reis, isto é, as 7 cabeças. Então eu vou-te dizer quem são estas 7 cabeças. Obviamente que nós só queremos as 6 primeiras cabeças. As 3 primeiras cabeças são o Egito, a Assíria e Babilónia. Okay? Que são exatamente as 3 imagens que eu te apresentei em cima. Ok, aqui em cima é o Egito, portanto foi aquela primeira imagem que eu te mostrei.
lá chegar. Portanto, o Egito, a Assíria e a Babilónia. Temos aqui a porta de Istar, okay? A porta principal de Babilónia, uma das portas principais, não a principal, de Babilónia. Egito, Assíria e Babilónia. E depois, aqui embaixo, nós temos exatamente as outras cabeças, ok? Vamos aqui então até elas. Então, primeiro são o Egito, a Assíria e a Babilónia. Okay? E ao lermos o livro de Daniel, vemos facilmente que as outras duas cabeças são a Medo-Pérsia e a Grécia. Portanto, eu convido a ti a ler o livro de Daniel, onde vais encontrar os dois impérios seguintes, que é exatamente a Medo-Pérsia e a Grécia. E se tu fores ver a história, assim é. Okay? Temos aqui o túmulo de Ciro, okay? Ciro o Grande, okay? Representando aqui o Império Medo-Persa. E depois temos aqui a Acrópole de Atenas, não é? Onde nós já falamos também na primeira teoria, não é? Representando exatamente a Grécia. Ao analisar o Segundo Testamento e a história, não é difícil concluir que a sexta cabeça é o Império Romano. Okay? Se fores ler o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, e ver a história, chegas à conclusão facilmente que esta sexta cabeça é exatamente o Império Romano. Fica a faltar uma cabeça, que segundo o sonho de Nabucodonosor é um reino dividido. E isto aqui vai ficar para a nossa próxima aula. Portanto, é aqui que nós vamos ficar, porque o nosso objetivo era exatamente descobrir quem são as 6 primeiras cabeças da besta do Apocalipse. Resumindo, a primeira é exatamente o Egito, que eu te mostrei exatamente as pirâmides do Egito, a Assíria, ok? Babilónia, o Império Babilónico, depois o Império Medo-Persa, ok? A Grécia, quinto, e sexto, exatamente o Império Romano. Sem dúvida nenhuma, ok? O sexta cabeça do Apocalipse é o Império Romano. E agora repara que faz todo sentido aquilo que nós vimos anteriormente, que era o anjo dizia a João que as 7 cabeças eram 7 reis. Ora, repara, as 7 cabeças eram 7 reis. 5 já caíram. Quem é que já tinha caído no tempo de João? O Egito, a Assíria, 2, Babilónia, 3, Medo-Pérsia 4, Grécia 5. 5 já caíram. Um está no poder, que é o Império Romano. Ok? Portanto, o Império Romano era exatamente o sexto rei. E o sétimo viria por pouco tempo. Ok? E é exatamente agora a próxima aula, onde nós vamos descobrir quem é este sétimo reino. Ok? Sétimo reino. E, portanto, fica a faltar apenas uma cabeça, que é exatamente o sétimo reino. Esta vai ser a nossa próxima aula, ok? Como tu podes ver, as profecias bíblicas cumprem-se literalmente, sem margem de erro. Eu penso que também esta interpretação que eu estou a dar, já bastantes estudiosos da Bíblia já a deram. Talvez a novidade seja exatamente na sétima cabeça, porque penso que aquilo que eu vou dizer, pelo menos da maneira como eu vou dizer, acho que nunca ninguém o fez, também não tenho a certeza, mas é exatamente aquilo que faz sentido na minha cabeça, ok? E portanto, estas são as 6 primeiras cabeças da besta do Apocalipse. Como tu vês, foi exatamente os impérios que dominaram este mundo, ok? E portanto, como tu podes ver, a besta teve exatamente nas suas mãos este mesmo domínio, com estes mesmos impérios. E se gostaste da nossa aula e das aulas anteriores, convido-te a inscrever-te no canal, a compartilhares este vídeo e os outros vídeos deste canal, deixares o teu like e ativares as notificações para receberes mais informações deste canal, que é a Escola Kitonite, que penso que também já é o teu canal. Então, tudo bom para ti.